Matemática para o quarto ano. Na aula de hoje, a gente vai estudar as páginas 151 a 153. A gente vai iniciar aqui na página 151 e a gente vai ver a mesma ideia da aula passada, continuando aí o conteúdo de divisão, que é a ideia de compreender, planejar, executar, verificar e responder, a divisão. Então, são etapas que a gente precisa ter em mente para fazer um cálculo de divisão. Ah, professora, eu preciso sempre pensar isso: compreender, planejar, executar, verificar e responder? Não, é algo que você vai ter automático na sua mente. Quando você fizer a leitura de uma questão de divisão, automaticamente você vai compreender o que aquela questão está lhe pedindo para fazer, né? Planejar. O planejamento você faz junto com a execução, é a continha que você monta e executa aquela conta. Verificar, você pode verificar mentalmente se a sua divisão está correta, ou você vai fazer lá a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. E responder, colocar a resposta, da sua atividade, da sua questão. Então, vamos lá aqui nessa página 151, responder uma questão, analisando todos os pontos. Por que a gente analisa todos esses pontos, todas essas etapas? Para que a gente tenha sempre elas em mente quando a gente for responder. Apesar de ser automático da gente compreender, planejar, executar, Então, mas é necessário que a gente visualize essas etapas. Aqui nós temos a questão 3, a ideia de medida. Quantos grupos podem ser formados ou quantos cabem? Então, nós temos aí 12 crianças se organizaram em grupos de 3 crianças. Quantos grupos foram formados? Ao todo, aqui nós temos 12 crianças. E elas se organizaram em grupos com 3 crianças. Quantos grupos foram formados, Então, a gente vai para a primeira etapa, compreender. Você precisa saber quantos grupos de 3 crianças foram formados com as 12 crianças. Ou seja, quantos 3 cabem em 12? Planejar. Você precisa dividir 12 por 3. Ou seja, efetuar o 12 dividido por 3. Executar, você vai responder, quanto é 12 dividido por 3. Então, você pode desenhar do lado 12 tracinhos para representar as crianças. Em seguida, contorne os tracinhos para formar grupos de 3. Agora, responda. Quantas crianças se organizaram em grupos? Você pode desenhar os tracinhos ou você pode observar aqui em cima, Então, quantas crianças se organizaram em grupos? Quantas crianças ao todo? São 12 crianças, que se organizaram aí em grupos, tá? Quantas crianças há em cada grupo? Em cada grupo há quantas crianças? Que ele disse aqui, ó, grupos de 3 crianças. Então, em cada grupo há 3 crianças. Quantos grupos foram formados? Se você observar aqui em cima, a gente tem a quantidade. Nós temos 1, 2, 3, 4. Então, quantos grupos foram formados? 4 grupos. Sobraram crianças fora dos grupos? Não, Sobrou alguma criança? Não. Todas foram encaixadas aí nos grupos. Logo, a divisão correspondente é 12 dividido por 3, que é igual a 4, tá? 12 dividido por 3 é igual a 4. Professora, mas como que eu poderia realizar essa divisão 12 dividido por 3 sem ter essa imagem? Você ia fazer como ele está lhe indicando aí na execução. Você poderia desenhar, 12 tracinhos. Você ia desenhar
12 traços, aí nós temos 12. Como é 12 dividido por 3, eu vou formar grupos de 3. Então, eu ia formar grupos de 3. Olha só, estou formando aí grupos de 3, né? Com 3 palitos, né? Que está representando aí 12 dividido por 3. Então, quantas vezes o 3 cabe no 12? Logo, o 3 cabe, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Logo, 12 dividido por 3 é igual a 4. Tem outra maneira de você resolver? Tem sim, fazendo a operação inversa. 12 dividido por 3 é a mesma coisa que 3 vezes o 4, porque 3 vezes 4 é 12. Você poderia ir lá na tabuada de 3, né? Na tabuada de 3 nós temos como? Ó, 3 vezes o 0, né? Que é igual a 0. 3 vezes o 1, que é igual a 3. 3 vezes o 2, que é igual a 6. 3 vezes o 3, que é igual a 9. 3 vezes o 4, que é igual a 12. Na hora que você encontrasse o resultado 12, então você ia descobrir que 12 dividido por 3 é igual a 4, tá? O resultado da divisão é sempre o segundo fator. Nós temos aqui o primeiro fator e o segundo fator. Sempre é o segundo fator, ok? Então, isso a gente usando através da operação inversa, que é a multiplicação, a gente poderia encontrar, né? Então, eu mostrei aqui para vocês como encontrar fazendo o desenho, vendo quantas vezes o 3 cabe dentro do 12, né? Agrupando de 3 em 3. Mostrei através da operação inversa, que é a multiplicação. Então, existem diversas maneiras de você resolver. Por quê? Porque aqui nós temos uma divisão simples, tá bom? A outra etapa aí que nós vamos fazer é verificar. Então, como que a gente verifica? Fazendo a operação inversa, né? O cálculo é 12 dividido por 3, que é igual a 4. Ele está correto, pois 4 vezes 3, ou 3 vezes 4, é igual a 12. Ou seja, 4 grupos de 3 crianças são 12 crianças no total. Por que que aqui ele dispõe 4 vezes o 3? Porque quando a gente vai verificar, a gente pega o resultado, tá? Então, gente, porque o 4, ele é o nosso quociente, né? Quando a gente vai usar aí os termos da adição, o 4, ele é o nosso quociente, ele é o resultado. Então, para a gente verificar, a gente sempre pega o quociente vezes o divisor, né? E aí a gente encontra o nosso resultado e verifica que a divisão está correta, tá bom? E por fim, a gente vai responder. Complete. Foram formados, aí você vai colocar aqui a quantidade de grupos de tantas crianças, tá bom? Então, foram formados 4 grupos de 3 crianças. Não sobrou nenhuma criança. Quando ele diz que não sobrou nenhuma criança, é porque a gente vai fazer esse cálculo aqui também, ó. Que pode acontecer, você pode fazer esse cálculo aqui de divisão, né? 12 dividido por 3, a gente sabe que é 4, porque 4 vezes o 3, ó, o quociente vezes o divisor é igual a 12. Logo, aqui o nosso resto é 0. Então, por isso que não sobrou nenhuma criança, tá? Só relembrando, aqui nós temos, ó, o divisor, né? Que os termos da divisão, nós temos o divisor, o dividendo, o quociente, ó, o nosso quociente é esse aqui, o quociente, e aqui nós temos quem? O resto. Pode acontecer de o resto ser 0, né? Ou pode restar 1, 2, 3, né? Dependendo da nossa multiplicação, tá bom?
Aqui na página 152 e 153, a gente vai ver algumas estratégias para efetuar a divisão. Esse tipo de estratégia, ele só se aplica a números pequenos, tá? Até onde você consiga escrever, no máximo até 100, ok? Passou de 100, essa estratégia já vai ficar muito trabalhosa. Mas é importante a gente conhecer essa estratégia para que a gente possa efetuar a divisão de uma maneira mais rápida, tá bom? Então, a primeira estratégia que a gente vai ver aqui é usando a reta numerada. Podemos encontrar o resultado de uma divisão fazendo subtrações sucessivas em uma reta numerada. Professor, o que é subtração sucessiva? Eu nunca ouvi esse termo. Subtração sucessiva, você vai já entender como que ela funciona. É voltar uma determinada quantidade de números até a gente chegar no zero. E assim a gente encontra o resultado da divisão. Então, aqui na letra A, nós temos 9 dividido por 3. Aí vem a pergunta: quantas vezes o 3 cabe em 9? Observe a imagem e complete. Observe que a gente vai partir do 9 e vai pegar sempre de 3 em 3. 1, 2, 3. Fizemos aqui o primeiro passo, 1, né? Garantimos 1. Vamos para o próximo. 1, 2, 3. 2 aqui, ó. Passo 2. Aí, novamente, 1, 2, 3. Então, 3. Quantas vezes o 3 cabe no 9? Ele cabe, ó, 3 vezes. Isso é uma subtração sucessiva. Eu vou pegar o meu divisor e vou pegar o meu dividendo, né? Vou pegar meu dividendo, vou a partir dele, eu vou diminuir, fazer a subtração sucessiva a partir do meu divisor, tá? Então, aqui sempre vai ter 3 dentro de cada um, ó. Aqui dentro do 1, nós temos 3, até ele chegar aqui no outro ponto. Aqui dentro do 2, nós temos 3, e aí ele vai partir do outro ponto. E aqui dentro do 3, nós também temos 3 e chegou ao zero, tá bom? Então, o 9 dividido por 3 é o mesmo que 3, porque o 3 cabe 3 vezes dentro do 9. Então, aqui é a explicação. Começamos no 9 e andamos para trás de 3 em 3, até chegar ao zero. Depois, contamos quantas vezes subtraímos o 3. Subtraímos 3 vezes, né? Subtraímos 3 vezes o 3. Logo, o 3 cabe 3 vezes em 9, ou seja, 9 dividido por 3 é igual a 3. E aí, você vai fazer isso com as demais alternativas. Na letra B, 20 dividido por 4. Quantos 4 cabem em 20? Faça a divisão usando a reta numerada como no item A. Então, eu vou fazer uma aqui com vocês. No item C, 12 dividido por 6. Quantas vezes o 6 cabe no 12? Faça na reta e complete a divisão. Letra D, use as retas numeradas e encontre o resultado de mais estas divisões. 8 dividido por 2 e 12 dividido por 4, tá bom? Então, vamos fazer aqui a letra B. Ela é um pouquinho maior. Então, a gente vai ver quantas vezes o 4 cabe dentro do 20. Então, partindo do 20, de 4 em 4 eu vou diminuir até chegar no zero. Vejam. Vejam aí como é que vai ser, ó. Vou colocar aqui para vocês. Aqui nós já temos 1, 2, 3, 4. Então, aqui foi a primeira volta, até aqui, ó. Então, aqui foi nossa primeira divisão. Coube uma vez. A partir aqui do 16. 1, 2, 3, 4. Eu parei aqui no 16, tá? Ó, no número 1. E no número 2 eu parti do 16. Aqui já foi nossa segunda volta, né? Vimos que ele cabe 2 vezes aí no 20, né? Partindo agora aqui do 11, tá? Então, a gente vai partir aqui do 11.
Sempre a gente parte do posterior. 1, 2, 3, 4. Então, ó, coube agora 3 vezes. 1, 2, 3, 4. Coube agora 4 vezes. E aqui também, ó, 1, 2, 3 e 4. Coube agora quantas vezes? 5 vezes. Então, o 4 cabe quantas vezes dentro do 20? Ele cabe 5 vezes, tá? Você vai contando de 4 em 4, tá bom? Então, assim você vai fazer com os demais. Letra C, quantas vezes o 6 cabe no 12 e assim sucessivamente. Aqui na questão 2, página 153, a gente vai usar a operação inversa. Qual a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, letra A. A multiplicação e a divisão são operações inversas. Veja o que acontece com os números 5, 4 e 20. 5 vezes 4 é 20, 4 vezes 5 é 20, 20 dividido por 4 é 5 e 20 dividido por 5 é 4. Agora, faça o mesmo com os números 2, 3 e 6. Você vai fazer a mesma coisa que foi feita aqui. Você vai fazer uma multiplicação, 2 multiplicações e 2 divisões, tá bom? Vou fazer aqui uma multiplicação e uma divisão e vocês fazem o restante. Então, aqui, ó, nós podemos ter 2 vezes o 3, que é igual a quanto? 6. E podemos ter uma multiplicação, uma divisão, que é o 6 dividido por 3, que é igual a quanto? 2, tá? Então, fiz aí uma multiplicação e uma divisão para vocês. A outra vocês fazem. Letra B. A multiplicação ajuda a determinar o resultado da divisão exata. Veja um exemplo. 12 dividido por 3 é igual a 4, pois 4 vezes 3 é igual a 12, ou 3 vezes 4 é igual a 12. Como no exemplo, resolva cada divisão e justifique com uma multiplicação. Então, você vai dividir 42 dividido por 7, 72 por 9, 18 por 2. Vai colocar os resultados e aqui onde tem pois, você vai fazer as multiplicações. Então, para fazer essas multiplicações, você pode usar a tabuada de 7 de multiplicar, a tabuada de 9 de multiplicar, a tabuada de 2. Eu aconselho que você faça a tabuada de multiplicação para que você aprenda melhor, tá bom? Questão 3. Aqui nós temos um probleminha. Resolva com desenhos, indique a divisão e responda. Depois, confira o resultado efetuando a operação inversa. Repetindo igualmente 21 entre 3 pessoas, quanto cada uma receberá, né? Repartindo, tá, gente? Repartindo igualmente 21 entre 3 pessoas, quanto cada uma receberá. Logo aqui, ó, vamos compreender. Se eu vou repartir, eu vou dividir. Qual é a estratégia que eu vou usar? 21 dividido por 3, né? Como que eu vou executar? Eu vou fazer aqui um desenho. Posso fazer 3 quadrinhos e ver quanto, né, quantas vezes o 3 cabe dentro do 21. Então, eu posso colocar aqui, ó, várias vezes aí para descobrir. Ou você pode fazer a continha lá, olha lá na tabuada de 3, qual o número multiplicado por 3 é igual a 21, e aí você vai descobrir quanto que cada pessoa receberá. Questão 4. Resolva da maneira que julgar mais conveniente. Letra A. Em um canil, há 48 caixas de ração. Os cães do canil consomem 8 caixas por dia. Quantos dias vai durar essa ração? Então, você vai fazer o quê? Dividir o 48 por 8 e vai descobrir quantos dias vai durar aí essa ração. Você também tem que representar aqui através de desenho, tá bom? Letra B. Rosana vai distribuir igualmente 40 sabonetes em 5 caixas. Quantos sabonetes ficarão em cada caixa?
Se ela vai distribuir igualmente, ela vai dividir. Então, 40 dividido por 5. Você pode representar com desenho, palito, com a divisão, a forma que você achar necessário, tá bom? Então, por hoje, a gente fica por aqui, nossa atividade. Iremos entrar de férias, tá? E no próximo semestre, a gente retorna para revisar todo esse conteúdo. Um abraço e boas férias!